cabeça. O que essa voz faz? Suficiente? E de onde vem tudo isso? Você já se perguntou? Pense sobre a voz na sua cabeça. O que essa voz faz? Você já observou que essa voz nunca para? Ela compara, comenta, especula, supõe, julga. Ela julga tudo o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente sente, o que a gente não sente, o que os outros fazem ou o que os outros deixam de fazer. Ela fica o tempo inteiro na sua cabeça, não é mesmo? E o que acontece? Com o tempo, você passa a se identificar com essa voz. Você passa a pensar que você é essa voz. E essa identificação é um problema sério. Por quê? Porque ela te separa de quem você verdadeiramente é. Você perde a conexão com aquela dimensão de você que está para além dessa voz. Imagine uma montanha alta, um pico íngreme. Imagine que essa montanha ficasse envolta por muito tempo por uma neblina densa, fechada. Imagine que essa montanha tivesse o poder de refletir sobre si mesma e ela olhasse para si e só visse a neblina. E que em determinado momento, de tanto estar envolta na neblina, ela passasse a pensar que ela é a neblina e esquecesse o que ela é para além da neblina. É isso que acontece conosco. Nós não somos o pensamento, somos aquele que pensa, aquele que tem a capacidade de pensar. Mas quando nos perdemos no pensamento, nós nos tornamos o pensamento. E com isso, nos esquecemos de que somos aquele que pensa. Deixamos de nos perceber como a montanha e passamos a acreditar que somos a neblina que se formou em torno da montanha. Deixamos de ser quem somos e nos tornamos uma ideia na nossa cabeça. E quando isso acontece, você não sabe mais quem você é. Por quê? Porque você perdeu a conexão com o seu eu verdadeiro. Você se tornou uma ideia na sua cabeça. Essa ideia na sua cabeça, ou esse conjunto de ideias, coisas como eu não sou capaz, eu ainda não sou ninguém, eu não sou bom o suficiente, sou muito burro. Essas ideias formam um falso eu. Por que falso? Porque ele não representa quem você verdadeiramente é. Ele é uma criação mental. E essa criação mental só se mantém com o pensar contínuo, com o contínuo fluxo do pensamento, que é a voz na sua cabeça. É como a analogia da montanha. Se a neblina se dissipar, o que sobrará? A montanha. Então, para a montanha se confundir com a neblina, ela precisa ter neblina em torno dela o tempo todo. Comparado a esse exemplo, a voz na sua cabeça é a neblina. Assim como a neblina esconde a montanha, a voz na sua cabeça esconde o que existe para além dessa voz. Se essa voz se dissipar, a dimensão de você que existe para além dela, que é seu eu verdadeiro, vai se manifestar. E a maioria absoluta das pessoas acredita que é a voz na cabeça. Ou seja, elas se identificam com a voz na cabeça e acreditam que isso é tudo que há. É como a montanha que se identificou com a neblina. Se você dissesse para a neblina que ela não é a montanha, que ela é apenas a neblina em torno da montanha, o que a neblina diria? Ela diria
Que montanha? Não tem nenhuma montanha aqui. Eu sou a montanha. Eu sou a neblina, eu sou a montanha. Então, de onde vem o medo, a insegurança, o sentimento de incapacidade, a sensação de não ser bom o suficiente? Todas essas coisas que te seguram na vida, elas vêm dessa falsa noção de eu. Por quê? Porque quando você perde a conexão com o seu eu verdadeiro, você se isola, você se torna um fragmento isolado, ou, como disse Jesus, um ramo cortado da videira. E é essa percepção disfuncional sobre você que é a causa de todo o medo, da ansiedade, da inveja, da necessidade de competir, do ciúme, da insegurança, da sensação de incapacidade. Quando você entende quem você é para além dessa voz, tudo isso se dissipa. Então, fique com essa imagem na sua cabeça. Existe a montanha e existe a neblina que encobre a montanha. A voz na sua cabeça, esse fluxo contínuo de pensamento na sua mente, é a neblina. E assim como a neblina que encobre a montanha não é a montanha, essa voz na sua cabeça, esse fluxo contínuo de pensamento não é você. E é óbvio que isso deixa uma pergunta aberta. Se eu não sou a neblina, se eu não sou a voz na minha cabeça, quem sou eu? Quem é a montanha em mim? Mas isso é tema